No ar, a partir de agora, Feminíssima Talks, a nossa crônica de comportamento humano que está aqui toda semana com vocês. Eu sou Carmen Achuti, comigo Pedro Toigo Monteiro, designer de calçados e bolsas. Estamos todas de Pedro Toigo. De todos. Agora tem que ser assim, olha que compromisso que ele ficou, hein? Que chique. Nada como ser fabricante, né, Pedro? Chique. Doutora Soninha Machado, especialista em estética e neurociência do comportamento alimentar. E Lívia Fai, nossa psicóloga amada. E hoje nós vamos falar do quanto a gente precisa desconstruir para reconstruir. Parece clichê, não é, gente? Mas muita gente tem dificuldade de desconstruir todas aquelas regras, os aprendizados que teve desde que nasceu, questionar se aquilo está errado, se está certo. E daí acaba vivendo naquela vidinha, mais ou menos, sem começar algo novo. Então, eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Nossa. Acho que a gente não faz parte desse time. Eu, pelo menos, não faço, porque eu já destruí, já construí muitas vezes. Eu também. E vocês? Tu também, né? Diariamente, né? Pois é, tu sabe que eu sempre percebi, assim, que... Tu falou que a gente não faz parte desse time. Eu acho que eu já participei desse time várias vezes. Não, eu destruo e Tá. reconstruo, assim, Entendi. como a Fênix. Entendi. Mas eu acho do time que segue as regras e não questiona. Não se permite também mudar. E não se permite. Tem pessoas muito, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer acomodadas, mas pessoas que ficam Travadas, né? presas, Resistentes, enraizadas naquilo, né? Resistentes. E em aprendizados que tomam por verdades absolutas e que nem sempre são, não é? Primeiro porque eu acho que a vida muda muito rápido, não é? As coisas mudam. O que parecia certo há um tempo atrás, daqui a pouco tu tem que retomar de outro jeito, não é? Mas tem muita gente que é preso àquilo que aprendeu. A Lívia deve ver isso muito no consultório, não é, Lívia? Sim. O que leva uma pessoa a ficar presa a tudo aquilo que ela traz de herança familiar, que ela não tem coragem de mudar, que ela não consegue sair daquela zona de conforto? Tu acha que é um medo do novo? Eu gosto de pensar que existe um conforto naquilo que a gente já conhece. Existe uma segurança. Existe quase que um bem-estar, assim, mesmo não sendo tão bom, mas me dá uma garantia. Acho que o que eu conheço me dá... É mais cômodo. É mais cômodo. E me exige menos do que ter que me desacomodar e fazer, digamos assim, caber coisas novas dentro de mim, assim, alargar, ampliar, sabe, assim, incluir outras ideias. E tem pessoas que têm, às vezes, dificuldade até de mudar os móveis de lugar da casa. Tem. É impressionante. Isso até em coisas, assim, bem simples, não é? É a mesma coisa, vamos comparar, assim, ó, uma situação com arquitetura, tá? Um arquiteto, se ele vai reformar uma casa, ele não precisa destruir tudo, não é? As pessoas acham que para abraçar o novo, elas têm que abrir mão do antigo. O arquiteto, quando ele vai fazer uma casa, ele aproveita coisas que estão inteiras e soma com outras coisas mais novas, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? E agora eu vou falar bem como psicóloga, porque agora quando tu falou do exemplo de arquitetura, eu pensei na palavra decoração. E aí eu pensei coração. Aí pensei nas emoções, assim, pensei nos sentimentos. Eu acho que o que a gente está falando aqui é mexer com sentimentos também. Porque quando a gente precisa mudar, a gente precisa se conectar com uma experiência emocional de que algo eu sinto assim ou algo me faz sentir diferente. E quando a gente tem que ir para um outro lugar, a gente precisa sentir. E nem todo mundo também está pronto, se autoriza ou consegue se permitir esse trânsito interno pelo coração, né? É verdade. Tu sabe que eu tenho uma coisa muito
uma coisa é bom, né? Eu tenho um sentimento muito forte sempre que foi conectado com a espiritualidade, né? Sempre, então, lá em casa, o nosso pilar principal sempre foi a conexão com Deus e as diversas maneiras com que Ele aparece no nosso dia a dia, né? Através de N coisas. Eu leio muito. Eu costumo ler um livro a cada 10, 15 dias. Tô sempre, às vezes leio 2, 3 ao mesmo tempo. Cada livro que eu leio desse quesito, dessa temática mais espiritualista, me traz uma nova percepção sobre pontos que eu vou desconstruindo, que eu sempre acreditei que fosse. Porque o meu medo hoje é morrer. Olha a viagem, né? Vou começar a viajar um pouco. O meu medo é morrer e não saber para onde ir. E daí eu fico pensando, se eu morrer agora e eu for, sabe-se Deus para onde, eu tenho que chamar por alguém, porque eu não quero ficar perambulando num caminho. Eu sinto que o meu coração ele busca esse local. E para eu achar esse local, cada vez eu leio e eu estudo mais sobre maneiras de me conectar, de sintonizar com aquilo. Eu medito nessas informações. E cada vez que eu percebo alguma nova forma de conexão, eu mudo e aquilo muda diretamente dentro da minha casa, muda no meu trabalho, muda na minha relação com a minha família, né? Efeito dominó, né? E a minha família também tem esse pilar, tanto o Iago foi pastor, uma vida toda. O apelido dele ainda é pastor, né? E os meus pais também são muito espiritualizados, a gente acaba conversando, debatendo muito sobre esse tema. E talvez... tu faz o que os magos dizem, né? Coloca o espiritual no concreto. No concreto. Tu busca o teu espiritual e transforma na tua realidade. Isso Até é muito demais. legal. E olha, Mas é cansativo. É muito difícil. É muito cansativo, porque a verdade é que assim, ó, eu fico pensando assim, ó, cara, eu não sou daqueles que assim, eu não fumo porque tenho medo de ter um troço e morrer. Eu tenho medo de morrer atropelado. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que fumaram a vida inteira e quando parou, caiu uma pedra na cabeça? Umas coisas assim, eu não... Mas não tem umas coisas assim, eu não sinto esse medo. Mas eu fico pensando, no momento que eu morrer, no momento do desencarne, que der aquela... Pra onde que eu vou? Mas eu acho que isso é E aí que eu fico fritando geral, a cabeça. né, Pedro? Por isso que as pessoas têm medo da morte, porque elas não sabem o que acontece depois. Que é o fim, né? E o fim, ele... que não existe fim, né? E tomar como uma mudança, que é o que a gente estava falando, às vezes a gente não muda ou tem medo de mudar porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Claro. É a mesma coisa. São pequenas mortes diárias, Exatamente. né? Todos os dias tu morre em alguma coisa. Mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho, então não sai daí. Hora dele, Pedro Toigo, mas agora direto do Pedro Toigo Ateliê, não é o Pedro Toigo do Talks. Não é o do Talks. São duas pessoas, são personalidades diferentes. Mas assim, o criador... É o mesmo, no fundo é a mesma pessoa, assim. Pedro, me diz uma coisa, a gente depois começa a usar a pochete, tu não quer largar mais. Essa daqui, gente, o nome dessa bolsa é Valentina. Ela é uma bolsa que eu chamo de pochete, mas eu não uso ela na cintura. Eu sempre sugiro colocar ela transversal. Ela tá linda. As minhas eu também só uso transversal, não uso na cintura. Eu acho mais fácil, até se alguém quiser usar ela de costas, também. Assim, ó, consegue botar... Ela é ótima. Não, e ela é perfeita para viagens. Ela é bem boa. Porque tu bota aqui documentos, o essencial. E ela é enorme. Ela é enorme, cabe muita coisa. Gente, ela é chique. Essas ferragens aqui estão lindas. Não, esse metal, aliás. Então, tá maravilhoso. No prata, e não deixa pesado, porque esses que são fechados, eles são eletroformatados, eles são ocos por dentro, é só a crostinha. Deixa, não. Então ela é uma bolsa que ela segue com um peso normal de uma bolsa de pirarucu. Olha que bonito esse marrom. Olha aqui. Esse dourado é bem legal, porque ele é um dourado light, ele é bem levinho, ele é suave, ele não é aquele espelhado tão grande. E tem assim também, que nem essa, que é um cinza meio rato, eu gosto. Não, ele não é pro Fendi, ele é um cinza que vai pro preto mesmo, assim. Ele não tem tanto tom de bege, eu gosto também de oferecer. Assim, escutem, a gente, depois que usa uma pochete dessas, tu não quer largar mais, né? Não. A gente vicia
na pochete. Eu hoje, se eu tivesse com ela, eu não tiraria, assim, porque É. tu consegue dirigir com ela, coloca do lado, ela não atrapalha, tu fica sempre É numa seguro. posição gostosa. Até pra ir também, supermercado, tá com as mãos livres, não é? Num shopping. E se for mais descolado e quiser botar uma peça assim pra sair em algum evento com uma roupa um pouco mais formal, também funciona, ela também fica Claro. bonita. Não, ela é bárbara. Esse é só um dos modelos das pochetes que o Pedro tem. Esse aqui eu ainda não tenho particularmente, mas vou ter. Em breve ela vai ter. Em breve eu vou ter. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura, e hoje vim contar uma novidade para vocês. Vamos começar explicando o ômega 3, um dos nutrientes mais estudados quando o assunto é saúde e qualidade de vida. Os ácidos graxos EPA e DHA desempenham um papel importante nas diversas funções do organismo, contribuindo para a saúde cardiovascular, funcionamento adequado do cérebro, a memória, concentração, a saúde dos olhos, o equilíbrio da resposta imunológica do organismo, favorecendo também o bem-estar das articulações. Além disso, o consumo adequado de ômega 3 pode completar uma alimentação equilibrada, especialmente para pessoas que consomem pouca quantidade de peixe. Sabe qual é a novidade? Que agora todos esses benefícios estão numa versão líquida e sem sabor. Fácil de consumir e de dosar, porque vem líquido. O sabor é suave, sem o gosto intenso característico de peixe. Ele vem na forma de triglicerídeos, que é a melhor absorção e biodisponibilidade. É produzida através de microalgas marinhas, fonte de alta pureza de ômega. A Matéria Pura consegue formular para você na dosagem que você necessita. Consulte uma de nossas farmacêuticas e a gente lhe mostra direitinho qual a melhor opção. Se você não consegue engolir cápsula, a opção do ômega 3 líquido é excelente. Novidade no Brasil e a Matéria Pura já tem. Em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96, em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Pode nos acessar também pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. Venha conversar com a gente. Estamos de volta e hoje falando do desconstruir para reconstruir. E isso em todos os setores da nossa vida, tanto na vida pessoal, espiritual, profissional, enfim. Todos os dias a gente tem pequenas mortes, como disse a Soninha, não é? São pequenas mortes, porque assim, até para tu crescer profissionalmente, seja em qualquer área, tu tem que te desconstruir do que tu acredita todo dia. Por exemplo, eu que sou da área da saúde. Pra poder inovar, né? Meu Deus, a área da estética, eu me lembro assim... Da estética mais ainda. Nossa, há 10 anos atrás, aqui 10 anos atrás, há 2 anos atrás, assim, o bioestimulador sozinho fazia milagre. Hoje a gente sabe que precisa do auxílio de um ultrassom, a gente sabe que precisa, claro que ele não faz esses milagres. A gente pensava em laser para né, peelings químicos para renovar a pele, fenol quase matou sabe? Então, todos os dias a gente tem que reaprender coisas novas, né? Hoje a gente sabe que, o grande boom hoje é as canetas. A gente sabe que a caneta não sustenta, é preciso a neurociência para que tu entenda o que o teu corpo precisa. Então, e eu assim, eu penso, eu tô com 60 anos, estou na 5ª faculdade. Então, ninguém melhor do que eu mesma para falar de mim mesma, e dizer assim, eu tenho que me reconstruir todos os dias, porque eu preciso, além de eu gostar, eu preciso desse conhecimento, e conhecimento exige que tu saia do lugar, que tu te mate todos os dias em alguma coisa. Pra gente evoluir, tu tem que estar sempre indo atrás de coisas novas, não é? E não ter medo de encarar essas coisas novas. E também pra gente quebrar padrões antigos. Exatamente. Tem muita gente que tem dificuldade de quebrar padrões antigos. Mas tu não consegue evoluir se tu não quebrar o padrão. Tu vê de quanto tempo
Quanta coisa eu já vi na minha vida, não é? Tem coisas que me serviam naquele momento e que depois já não serviam mais. Eu tenho um exemplo meu, tá? Que aqui a gente adora falar de lugar próprio, porque sempre tem alguém que está passando por isso. Eu tive loja por muitos anos, trabalhava com consultoria e tal, sempre ligada à moda. Teve um período da minha vida que eu fui obrigada a fechar minha loja para fazer uma outra atividade, tá? Por questões pessoais. Mas o meu sonho era abrir a loja de novo. Quando eu reabri a minha loja de novo, que estava muito melhor do que a outra, com muito mais experiência e tal, eu vi que aquilo não tinha mais nada a ver comigo. Tinha mais sentido, né? Que não tinha mais sentido. Eu precisei voltar para aquele lugar para ver que aquilo não era mais. Não era aquilo que eu estava idealizando no período que eu não estava fazendo mais. E comecei uma coisa totalmente nova, que foi a televisão. Com 47 anos, sim. Quando muita gente já está pensando em se aposentar. Eu te digo assim, ó, que isso não passa pela minha cabeça, eu vou morrer trabalhando, sim, enquanto eu tiver saúde, porque eu acho que quando tu para de produzir, tu perde. Pode ser muito interessante no primeiro mês. Agora eu tô livre para fazer o que eu quero. Mas depois eu acho que tu perde muito o teu propósito de vida, né? É verdade. Então, eu podia ter tido medo de dizer, não, eu vou continuar aqui, mesmo que não seja exatamente, quem sabe é uma fase. Eu não tive dúvidas. Eu fechei e parti para algo novo. Mas em todas as coisas da minha vida, eu sempre fui assim. E na tua vida, assim, por exemplo, no teu dia a dia, qual foi tua última mortezinha? A minha última morte, no meu dia a dia? Mortezinha é bom, né? A mortezinha. Agora tu me pegou, Pedro. Porque, olha, eu não... É que a gente não valoriza muito as pequenas mortezinhas. Mas isso é uma coisa de pensar. Olha, eu até vou te dizer assim, ó, pensando melhor, cada semana que eu gravo aqui com vocês, eu ressignifico alguma coisa na minha cabeça. Com certeza. E quando tu ressignifica alguma coisa na tua cabeça, tu muda o teu comportamento, tu muda a forma que tu trata as pessoas, a maneira de ver a vida. Então, eu vou te dizer que eu morro um pouquinho toda semana e saio dali renovada, com alguma coisa nova, porque esse negócio da gente achar assim que tudo aquilo que tu faz tá certo, não, eu tenho verdades absolutas que eu não abro mão. Eu acho que isso não existe. Não. Entendeu? Eu acho que tu aprende todos os dias com as pessoas. Eu aprendo com a minha filha, que é mais nova que eu, mas eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Porque as coisas mudam muito rápido, não é? Vocês imaginam assim, ó, eu sou da geração que viveu tudo. A minha geração viveu tudo. Quando eu nasci, não tinha televisão, depois veio a TV preto e branco, veio a TV colorida, depois veio o computador. Foram mudanças no mundo que mudaram o mundo inteiro e eu vivenciei. Vivenciei uma pandemia, vivenciei um monte de coisas. Tu já imaginou se eu tivesse ficado lá atrás e não tivesse tido a curiosidade ou até a vontade de enterrar aquilo que eu aprendi? Aquela regra que eu aprendi já não serve mais para hoje. Exatamente. Eu sou do tempo, olhem só que patético isso. Claro, eu sou do tempo onde tu conhecia uma pessoa, tu ficava, para tu dar um beijo era um mês. Tu ficava de mão, daí tu levava um mês para dar um beijo. Hoje não, tu já imaginou se eu quisesse que a minha filha tivesse tido esse mesmo comportamento, as coisas mudam, né? E a gente tem que evoluir, não adianta. Exatamente. Agora, se eu pensasse exatamente se para mim aquelas regras fossem imutáveis, como é que ia ser? Teria seguido isso. A gente precisa evoluir com a vida, não adianta. Exatamente. Senão tu fica se estacionado. Adaptar aos tempos, né? Eu não tenho esse medo. Eu mudo cabelo, eu mudo casa, eu mudo vida profissional e eu vou indo. E não penso muito. Porque se eu pensar, não faço.
E tu? Mas O que que tu A morreu? Soninha é do meu time. Agora há pouco. Dessa vez ela é do meu time, não é do teu. eu fiquei Pedro. pensando nisso, mas sabe que uma pequena morte que eu tive foi essa que eu falei que eu aprendi contigo, assim. Eu não me antecipo aos problemas alheios, sabe? Hoje, que isso foi muito recente, Pedro. Porque assim, a pessoa me ligava, ai, não tô bem, eu já parava o meu mundo, entendeu? Mas isso ele mudou todo mundo. Então, assim, hoje, É que bom. essa foi. Eu matei aquela Sônia, sabe, que saía correndo e vamos resolver esse problema. Primeiro, assim, que eu entendi que quem sou eu para resolver o problema dos outros, né? É. Quem sou eu? Me resumir a minha insignificância foi um aprendizado, assim, ó, maravilhoso para mim. E outra coisa importante também, que essa também foi do Pedro. Tu vem, Pedro? Gente, Ai, Pedro, como meu tu é Deus. Pra nós, Ai, como eu Pedro. queria ter isso comigo. Não, de tu dar na medida que tu recebe. Ah, sim. Eu sempre tinha uma tendência a dar muito mais do que eu recebia. Aliás, eu só dava e achava que nem merecia receber nada. Né? Eu acho que isso também foi um aprendizado incrível. Isso é bem... Como a gente se torna independente quando tu aprende isso, né? Que são aquelas nível de viradinhas de independência. chave, não é? São pequenas Que a coisas gente que dá. fazem uma diferença gritante lá na frente. E eu espero que a gente esteja fazendo essa diferença também para quem nos assiste, não é? Porque se a gente tem esses insights, provavelmente muitas pessoas devem ter. É, provável. Não é? É bem provável. E tu? Porque... O que que tu morreu? Eu tive uma morte É mesmo? e um renascimento, assim, bem importantes, que eu acho que tá conectado com isso que a Soninha tava falando também, que é aprender a cuidar mais de mim e não achar que eu nasci para cuidar dos outros. Exatamente, nossa. Então, assim, aprender a ser importante para mim, estar em primeiro lugar, a me priorizar, a gostar de estar comigo. E encontrar coisas tão boas para fazer na minha vida, porque eu nem me lembro de olhar muito para as necessidades dos outros. Isso Olha pras isso é minhas. glorioso. Isso Que ótimo. foi uma mudança bem importante na minha vida que aconteceu. a gente também E não se sentir mal por isso. É o que eu ia dizer. Assim, A gente, porque a Às gente vezes a fazia, gente se sente culpado por estar pleno. Isso. Porque isso traz uma plenitude. Né? É uma sensação muito estranha, assim, de paz, de felicidade. Mesmo tu pensando, tá, mas por que eu vou estar feliz? Isso aqui tá errado. Mas quando a gente tá feliz com a gente, isso é uma sensação muito boa, né? Mas a gente continua falando desse assunto em seguidinha do bloco comercial, não sai daí. Bem-vindos ao Traço de Mestre dessa semana. E hoje, vocês que estão de férias escolares, aproveitando o inverno, eu quero falar que, para nós, profissionais de arquitetura, é um mês de muita atividade. Todos vocês estão pensando, aliás, vocês não estão pensando, mas vocês querem que no final do ano a casa de vocês esteja perfeita, linda e maravilhosa, com todas as decorações de Natal. É o momento de começar a pensar nisso. Eu estou conversando com a minha madrinha do Feminíssima Talks, porque eles também querem fazer uma reorganização de toda a próxima temporada. E esse é o momento ideal. O meio do ano, julho e agosto, são os momentos fundamentais para a gente começar a pensar nessa transformação. É óbvio que todo mundo quer ter uma sala de estar linda e maravilhosa. Mas hoje, só para contrariar, vou começar a falar de cozinhas. Porque vocês sabem por que vocês ficam com dor nas costas quando estão lavando louça? É porque a bancada não está na altura certa. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram quais são as atividades que vocês têm para desenvolver numa cozinha que facilita a vida de vocês ou dificulta? Vocês estão vendo aqui eu passar algumas cozinhas. Algumas compactas, algumas bem mais estruturadas, com ambientes maiores. Mas todas elas têm uma, entre aspas, linha de produção. Porque a gente precisa respeitar todas essas atividades e fazer com que a nossa cozinha seja o melhor ambiente para a nossa casa.
No próximo domingo eu vou dar algumas dicas de equipamentos, mas até lá, pensem no que é importante para vocês. E não esqueçam, a partir dos próximos meses, os nossos parceiros e fornecedores ficarão doidos para tentar atender vocês. Comecem a projetar e a organizar sua vida de final de ano hoje. Me diz aí, você já foi na Magnolia Remobília? Não foi ainda? Então não sabe o que está perdendo. Gente, pensem num espaço incrível, onde a gente encontra peças incríveis, peças raras, peças antigas, peças vintage, peças de várias décadas, peças curiosas também. A Magnolia Remobília, eu costumo dizer que aqui em Porto Alegre ela é um mundo à parte e a gente tem a obrigação de conhecer, porque lá a gente encontra peças de colecionadores e aquela peça incrível para você botar no seu local de trabalho ou então na sua casa. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e ela abre de domingo a sexta. No sábado não abre, mas a gente tem o domingo para dar uma voltinha por lá. Vai conhecer, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para você que ama um bom garimpo, prepare o coração, porque vai ter um outro open house no Casarão Liberô, aquele casarão tombado, maravilhoso, que fica no coração da nossa cidade, não é, Lene? Casarão maravilhoso. Maravilhoso, não é? O que esperamos desse open house? Vai ser na última semana de julho e todas as peças novas, acervos fantásticos. Gente, vocês não têm noção o que é a oportunidade de compra que a gente tem nesses lugares, porque tu compra desde eletrodomésticos até coisas mais básicas de uma casa, enfim. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, bijuterias, perfumes, louças, talheres, bachelas, tudo. Móveis. A gente não falou nos móveis. Com e sem cupim. Com e sem cupim. Com cupim, mas... Assim, ó, gente, então fiquem atentas a esse open house. E se você tem alguma coisa que você queira também se liberar, entre em contato com a Liberô, com a Lene, porque vocês ainda estão aceitando peças para colocar nesse garimpo, né? Sim, até metade da semana. Sim, a pessoa não gasta nada para colocar, né? Só recebe. Quando terminou o garimpo. É isso aí. Semana que vem tem mais Liberô para vocês. Estamos de volta e hoje falando no desconstruir para reconstruir. Isso é tão bonito, né, gente? Eu acho que quando a gente fala assim de se sentir em paz com a gente mesmo, não é? Tu ter isso dentro de ti, assim, não tem coisa melhor nesse mundo. É uma sensação muito boa, mas isso acontece quando tu te desprende daquilo que te ancora nos lugares, nos padrões, não é? Comportamentos, enfim. A gente tem que ter essa ousadia de fazer coisas diferentes, de romper com aquilo que não serve mais e que não faz mais sentido. Não é? Que é aquilo que eu falei antes, é a mesma coisa de você usar regras que eu tinha quando adolescente, lá nos anos 70, usar com a minha filha, quando ela foi adolescente. Tu sabe que eu tive uma situação agora, semana passada, que me fez refletir sobre a minha rotina dentro da minha casa. Os meus pais vieram para Porto Alegre, passaram uns dias conosco, tinham exames para fazer, coisa do gênero. E eu sempre fui de deixar os meus convidados lá de casa, seja família, amigos, muito à vontade. E eu sempre avisei para todo mundo, digo, gente, olha só, eu não faço cerimônia, sabe? As geladeiras estão lá, a comida é aqui, sabe? Pega tuas roupas, se quiser lavar, joga ali na máquina secadora, é ali, se ajeitem. Eu não vou ficar fazendo cerimônia para visita, né? E isso sempre foi um desapego que eu tinha. E eu notei que a minha mãe estava meio esquisita, assim, sabe? E aí eu como muito pouco em casa, assim, a gente come muito pouco, a gente pede muita comida, ou sai para jantar, almoçar e coisa, porque a gente não tem o hábito de cozinhar. O Iago passa o dia na rua,
eu cozinho bem, mas não gosto de cozinhar, então não, a casa nunca tem uma geladeira cheia de variedade de, sabe, de coisas. E um dia antes da minha mãe e do meu pai voltarem para Gramado, ela me disse, naquela noite, que disse, ai, nossa, a gente chega aqui, vocês nunca nos recebem com um carinho, nunca tem um bolinho, uma coisa pra gente tomar um café, tudo é sempre na hora, ou a gente decide que vai sair pra comer ou fazer coisa, nunca tem nada pra... Sabe, a casa tá tipo sempre vazia e tal, vocês não nos recebem com carinho, coisa do gênero. Gente, eu fiquei pensando naquilo, fiquei, meu Deus do céu, eu não recebo com carinho, mas eu fiquei pensando, cara, eu recebo com carinho, a cama dela tava toda arrumada, com cheirinho perfumado, tudo toalha boa, lençol novo, sabe? A casa toda arrumada, mas não tinha o bolo que ela queria. Mas tu quer mais carinho do que tu receber uma pessoa na tua casa e tu dizer, tu te comporta como se tu estivesse na tua casa, fica à vontade para tudo. Esse eu acho que é o carinho master. Só que só que assim, eu entendi o que ela quis dizer. Ela sente que nós não nos alimentávamos muito bem. Ela sente que a gente não tinha uma rotina alimentar e eu tô tentando do café da tarde. Sabe umas coisas assim, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que gafe, né? E aí no dia seguinte eu até fui ao mercado, comprei um monte de coisa, agora lá em casa tá cheio de comida. coisa, é só aparecer. É super legal, porque assim, ó, tu poderia ter ficado naquele lugar assim do tipo, olha, eu sou assim, esse é meu jeito, eu recebo bem desse jeito, ou tu escutar o que ela tá te dizendo e fazer essa conexão de dizer, olha, minha casa pode estar com outras coisas, eu posso ir no super, posso abastecer a geladeira, né? Posso receber, quando ela vem pode ter um bolo. Né? Mas é bom falar, porque ela sempre foi muito do silêncio, né? Minha mãe, ela sempre puniu a gente com o silêncio. Isso é uma coisa horrível que logo que eu identifiquei esse fator, eu decidi encerrar isso em mim e pra frente não vai mais, entendeu? Porque tu identificaste. Porque eu identifiquei. E eu não puno ninguém com o silêncio. Só quando é alguém que eu realmente não tô nem aí, não respondo e que se exploda. Mas agora... Não, nem... Mas agora, quando é a família, um amigo muito próximo, sabe? Coisa do gênero, acho que é de sentar e conversar. Então, como eu sempre percebi que a minha mãe sempre puniu muito com o silêncio, né? Hoje eu noto que ela abriu a boca e falou. Entendeu? Então, que é uma evolução dela, então eu vou ouvir o que ela tem pra me dizer. Claro. E daí ela me disse isso, e ela já tava puta, porque ela disse assim, porque do jeito que ela falou, ela já tava com aquilo aqui. E eu fiquei quieto e ouvido, e depois eu falei, e eu fui dormir com aquilo na cabeça, eu fiquei mal. Fiquei mal, fiquei pensando assim, eu falei, Deus, gente, mas o que eu fiz errado? O que eu fiz certo? Fiquei botando... Aí eu parei pra pensar e disse, tá, eu tenho minha parcela de culpa. O que me incomodou muito foi ela não ter dito antes, porque aquilo já estava engasgado. Ela podia ter me dito antes, mas pelo menos ela falou, Mas né? tu sabe, Pedro, que eu acho muito bonito tu estar aberto para receber também a necessidade dela. Porque a gente está num momento onde todo mundo fala, a gente tem que se priorizar, a gente tem que botar a gente em primeiro lugar, se a gente não está satisfeito, a gente tem ninguém que se ouve. Mas a gente esquece também, que muitas vezes a gente esquece que só essa atitude da gente olhar só pra gente, no que está confortável pra gente, nos deixa também muito egoístas. E a gente também não pode esquecer de olhar para o outro. Mas é o que eu comentei antes. É importante para ela, é um carinho, né? E é importante a gente ver. Acho ter te dado conta disso. E eu fiquei feliz. Não, mas para ela faz diferença. Só que para mim também fez diferença, entendeu? Porque eu ouvi com bastante coração o que ela tinha para me dizer. E assim como pessoas que eu gosto muito me falam coisas, e eu também tento mudar, porque se a gente não mudar para quem a gente gosta, não faz sentido, entendeu? É muito curioso, não é? Que a gente vê as pessoas assim com o ego lá em cima, achando que, não, eu me priorizo, se a pessoa não serve, se ela é tóxica, eu afasto. É que agora todo mundo é tóxico, né? As pessoas não se deram conta de que tudo tem que ter um equilíbrio, senão não funciona. Né? Tu também a gente também se realiza fazendo um carinho pro outro, que é importante pro outro,
Né? A tua mãe vem da minha geração, que é aquela que esperava com bolinho, que esperava com um sorvete na geladeira, com aquilo que a pessoa mais gosta de comer. Para ela, isso é uma forma de tu demonstrar amor para ela, de que tu estava feliz e radiante esperando a chegada dela, porque Exatamente. ela aprendeu assim, né? Então, eu acho lindo, assim, tá? Eu acho tanta maturidade quando a gente se abre também para ver o lado do outro. Nem tudo é só sobre a gente. É legal tu te priorizar e tu fazer o que tu quer e o que tu tem vontade, desde que tu não esteja machucando o outro, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é realmente poder escutar o que o outro tem para dizer, ou o que o outro está dizendo. Porque eu acho que isso são mudanças de pensamento, é mudança de como é que eu penso para escutar como é que o outro pensa. E entender que existe uma diferença e que tá tudo bem. Mas que escuta o outro. Aí, quando a gente escuta o outro, a gente pode mudar. Verdade. Porque tu tem que ter essa percepção do outro, né? Porque se tu não tem, como é que, no que tu vai te basear, né? Para poder mudar. Então, ter a percepção do todo é de extrema importância para que a gente entenda. E às vezes as pessoas têm que dizer, porque nem sempre. Às vezes o A óbvio gente tem que verbalizar. Porque. Ninguém tem bola de cristal. Mas a gente imagina. Ninguém tem bola de cristal. Que o outro tem que entender aquilo que tu não tá falando e que tu não tá satisfeito. Por isso que tem que abrir o bocão. Nós vamos pro bloco comercial, já voltamos, não sai daí. Hora de andar por aqui hoje. Fui presenteada com a presença desses dois amores da minha vida, que é o Joãozinho e a Cacá, que estão de férias, né? E, Aninha, o que temos hoje da Andê? Hoje temos a calça de moletom wide leg agora no off-white. Ai, eu acho tão usável e tão bacana. E essa calça é muito boa de usar, gente. Já foi lançada a preta, eu tenho uma preta, então eu acho que eu sou quase que o test drive de vocês, né? Com certeza. Porque ela é maravilhosa, além de ser macia, tem um corte super bom. Cintura alta, e essa super cor moderna. aí tá muito boa, né? Tá muito em alta e combina com tudo, é uma peça neutra. Tudo. E tu usa inverno e verão, né? Inverno e verão. Gente, Andê, como a gente sempre diz, é direto de fábrica, não tem atravessador, então os preços são maravilhosos. Você compra qualidade com preço excelente e você pode comprar Andê através do Instagram, WhatsApp ou então direto na torre comercial do Lindóia Shopping. Vamos falar de saúde da mulher hoje e vamos saber o que a laser terapia pode fazer por nós no período de menopausa e outros aspectos também. Eu estou aqui com a Alexandra Otero, que é enfermeira e laser terapeuta, e vai nos falar sobre isso. O laser auxilia muito na melhora dos sintomas, na questão da irritabilidade, insônia, os fogachos. Sim, todos aqueles sintomas de menopausa, não é? Ele melhora, né? Inclusive a questão da libido cai bastante e auxilia nesse processo também. Ai, que interessante, muito, né? Muito. E tu falasse também que tu pode usar ele também na incontinência urinária, Sim, não é, na incontinência Alexandra? urinária, porque ocorre uma queda do assoalho pélvico e o laser ajuda a tonificar e melhora essa musculatura. Então a paciente consegue parar de perder urina, né? Tão desagradável, não consegue nem rir, perde urina, com não certeza. dá, né? Mas a laser terapia está aí para isso, para resolver todos esses nossos problemas. E se você quiser saber um pouco mais, entre em contato com a Alexandra, que a Alexandra tem a clínica onde ela atende e também pode atender a domicílio. É hora de Estofaria Venturini aqui. E a gente, quando fala em Estofaria Venturini, só pensa no conforto que a Estofaria Venturini promove nos nossos estofados. E agora a Estofaria Venturini está trocando, não é, Joyce? Isso aí. A espuma pela espuma soft, é isso? Isso. Qual é a diferença entre uma e outra? A espuma soft, ela vai ser mais fofinha e a densidade dela é muito melhor, né? A de 28, ela já é mais densa, né? Ela já é mais dura. Pro assento, bem tranquilo. Agora, pro encosto, tu já fica muito desconfortável, porque tu acaba ficando muito duro o encosto. A de soft, não. Ela vai comprimir e continua na mesma densidade.
dando bastante conforto, né? Não, a Estofaria Venturini sempre está pensando em tudo para deixar a gente muito mais confortável para assistir aquela série, para trabalhar. Com a Estofaria Venturini, você faz aquele Chesterfield sob medida. E as Bergers também. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio aqui da Estofaria Venturini. Você encontra 2 Estofaria Venturini, uma em Porto Alegre e outra em Capão da Canoa, que atende todo o litoral. Estamos de volta e hoje falando de desconstruir para reconstruir. Vocês sabem que eu tenho um casamento longo, vai fazer esse ano 44 anos. É uma vida... É chão. É chão, não é? E nesse tempo todo, é impressionante o quanto tu vai ajustando. Eu era daquele time que achava que o meu marido tinha que saber o que eu estava pensando. Eu sou de origem libanesa, então a gente é muito super protetor, muito carinhoso, diz muito o que pensa, né? E o meu marido é de origem alemã, que já é mais fechado. Então, eu me lembro assim, de ter tido muitas conversas com ele quando ele era mais novo e que eu dizia: eu sinto que tu não me enxerga, eu sinto que tu não... Eu falo, tu não combate, eu quero uma pessoa combativa, que se eu falo alguma coisa, ela discuta, ela me ouça. E naquela época parecia que para ele não fazia muito sentido, né? Eu me lembro que há pouco tempo eu tive essa conversa com ele de novo, porque é um eterno ajuste, a gente sabe disso, né? E pela primeira vez, eu acho que ele me escutou e ele pensou, não, ela tem razão, né? Ela está esperando isso de mim. Ela só queria ouvir que ela estava com razão. Não, mas vocês entenderam. Eu entendi, estou te incomodando. Vocês entenderam. Mas tu achar que o outro está entendendo sem tu falar, e ele tem também que estar... O que eu quero dizer com isso é que a pessoa que está te ouvindo, ela também tem que estar aberta para ouvir naquele momento. Porque se ela não estiver madura para te ouvir, se ela não estiver preparada para te ouvir, ela também não vai ouvir. Exatamente. Da mesma forma que a gente tem que saber também a hora que a gente tem que dar um novo rumo, mudar a rota de algumas coisas da vida da gente. A gente ter escuta ativa, eu sempre ouvi muito o que os outros têm para falar, assim. Eu sempre ouvi, mas ouvi de verdade, assim, críticas, sugestões, porque falar bem são poucos os que querem falar. Quando alguém vem falar contigo, normalmente é para... Sabe que hoje eu falo? Eu sei o quanto é importante tu chegar e falar para uma pessoa, como que é bacana. Sim. Eu verbalizo isso hoje. Eu tento, não era assim, mas eu normalmente hoje porque eu acho que é importante. Eu normalmente verbalizo. Hoje, tu vê que interessante, hoje, anteontem, uns 2 dias atrás, nós pedimos uma comida de um restaurante que a gente sempre pede. Chegou lá em casa, gente, a comida estava tão boa. A carne dava para cortar com a faca, assim, com o garfo. Aí eu parei de comer, eu olhei pra água e disse, eu vou ligar pra eles. Aí eu liguei, oi, aqui é o Pedro, não sei o que, dele, e aí, ele, o que houve com coisa? Eu falei, não, tô ligando pra agradecer, porque assim, ó, a comida é boa sempre, mas fazia tempo que eu não comia depois eu vou passar, fazia tempo que vocês não faziam assim, ó, tão bem. Vocês sempre fizeram bem, não é à toa que a gente come aí quase todo dia. Mas hoje tava assim, ó, cara, especialmente bom. A carne tava se derretendo, entendeu? Tava muito bom. E tu te deu conta que o cara mudou a voz dele. O cara mudou a voz no telefone. Foi muito legal. Na construção de uma pessoa, na construção pessoal, na construção profissional. Porque tu receber também um feedback positivo é maravilhoso. Tu sabe que outra coisa também que eu penso é... A gente também... tem que perceber quando a pessoa tá com a escuta ativa. Claro. Porque senão tu vai ser só mais um que vai pegar, vai falar, parece que vai desabafar, sabe? Esses dias era uma noite e lá em casa, o Iago e eu, nós estávamos fumando um charuto, tomando um vinho, assistindo uma série baixinha, mas só pra TV dar movimento, e nós estávamos conversando sobre N coisa. Eram umas 9h30 da noite, aí toca a campainha. Aí uma vizinha nossa chegou,
que naquela noite deu uns problemas na portaria, umas coisas, chegou, entrou, sentou na poltrona e ficou 1h30 conversando conosco. Eu parei, eu olhei assim, só que é uma pessoa que a gente quer muito bem, sabe? Aí eu respirei e falei, meu Deus, gente. Eu não acredito. Que eu fiz? E nós fumando charuto, assim, um vinho aberto na mesa, do decanter na mesa. Vocês, né? Aí ela pegou, sentou, falou. 1h30. Eu juro! Eu tô te contando, guria, tu não tá entendendo. Tá, e aquele Pedro, que aparece por aqui de vez em quando, que diz, olha, tu vai me desculpar, o Pedro, naquele momento, eu olhei assim, e eu tava com a escuta aberta. Eu olhei, eu falei, deu cara. Tá precisando. Sabe? Tipo, eu vou fazer. E eu olhei pro Iago, porque o Iago é mais do que eu. O Iago, ele diz, quando ele encerra um assunto, assim como eu tenho algo de, não, então, beleza, vamos encerrar, a gente tá aqui num assunto certo, não sei o quê. O Iago tem mais, ele aguenta menos tempo. E eu olhei uma hora pra ele tava também com a escuta aberta, a gente tava ouvindo a dor daquela pessoa, e eu olhei assim e falei, ai, que saco. Mas eu ouvi de coração, assim, quando ela teve uma hora que ela desabafou, assim, aí ela, ai, era isso, pegou, levantou e foi embora. Onde é que nós estávamos? Gente, era 9h30 da noite já, ela chegou 8 horas, já era 9h30, ela tava levantando pra ir embora. Aí quando ela foi, eu olhei assim pro Iago, e eu falei, onde é que a gente tava mesmo? Aí seguiu o assunto. As pessoas precisam só que tu escute. Exato. Só que assim, olha o tamanho do egoísmo. Tu tá precisando tanto ser ouvido, né? Que o mundo para tu descer, entendeu? Sabe o que tu faz, querida? Eu vou te dar um caderninho e uma canetinha. Escreve tudo. Tudo que tu tá pensando, isso ajuda. Mas eu fiquei muito... Nossa, aquilo ficou Mas isso guardado. deve ter alguma coisa a ver com destruir para construir. Tem. Deve ter. Tem a ver. O quê, Não, eu fiquei pensando assim naquilo que a gente estava falando, porque bem ou mal vocês saíram do lugar de vocês. Isso. E se colocaram no lugar do outro, ou deram espaço para esse outro. Mesmo no nosso momento. E eu acho assim, é desconstruir o momento de vocês para construir alguma outra coisa que não necessariamente era o que vocês tinham planejado. Enfim, tem alguma nova construção. E tem uma coisa que eu acredito assim, a minha casa é mágica. Minha casa é toda cheia de feitiço, magia, de coisa maravilhosa, assim. Nada entra, nenhuma informação entra naquela casa sem um objetivo claro. Se a mulher tocou a campainha, entrou e ficou 1h30 sentada na poltrona, e vocês dois imobilizados, é porque a casa permitiu. A casa permitiram, né? E a casa também. Então tem tudo eu fui analisando os sinais, assim, né? Enquanto ela falava, nem escutou o que ela falava. Não, eu nem me lembro o que ela disse. Só pensava, deixa eu ver os sinais. Guria, eu não me lembro o que ela falou. Me pergunta agora o que ela falou, não sei. Ela que precisava botar pra fora. Meu pai sempre foi minha referência, assim, né? Meu pai Arthur, né? Foi a pessoa que me ensinou sobre arte, sobre literatura, mas muitos pensamentos assim que eu carrego. E ele sempre dizia isso: falem, porque se vocês não falam, dá o direito à pessoa pensar o que ela quiser. É uma grande verdade isso. E porque assim, às vezes eu tava ruim na escola, assim, e eu ficava rodeando ele, assim, sabe, com medo de perguntar. E ele disse assim: pra mim tá tudo bem na escola, se tu não falar qual é o teu problema, não tem como te ajudar, né? E aí eu fui levando isso, assim, no meio da vida eu esqueci, tá? Hoje eu relembrei, eu venho relembrando, assim, os ensinamentos dele, porque volta e meia eu me vejo numa situação em que aquilo faz todo sentido para mim. Por isso que é importante, não é? A gente botar para fora. Porque sempre que tu bota para fora, tu encontra ali, tu te escutando, tu encontra uma brecha daquilo que não tá sendo bom para ti naquele momento e que tu precisa destruir, acabar e recomeçar uma outra coisa. Essa é a função, a grande função de uma terapia, né, Lívia? Sem dúvida. Que é a gente falar, botar para fora, se escutar. Né? E daí tu mesma, às vezes, tu nem precisa do profissional para dizer o que tu tem que fazer. Tu já sai dali pronto, pensando, não, agora vou mudar isso, vou mudar aquilo. Baseado na tua escuta mesmo, na tua própria escuta, né?
Muitas mudanças que eu fiz na minha vida foi de botar, de verbalizar coisas que naquele momento não estavam me satisfazendo. E eu acho que é importante nós pontuarmos o seguinte, não é? Do quanto é importante, quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, a gente não precisa destruir tudo, se a gente não se sente confortável de destruir tudo, não quer dar um passo tão grande, mas ir fazendo aos poucos, porque a vida é muito curta para a gente levar uma vida medíocre fazendo o que não gosta, ou convivendo com quem não gosta, ou seguindo regras que não gosta, não é? É muito importante a gente se realizar, se sentir realizado e sentir essa paz de espírito que a gente falou antes, não é, Lívia? Porque no momento que tu está fazendo uma coisa que tu gosta, que tu está vivendo a tua verdade, que é aquilo mesmo que seja contra o que todo mundo acha, mas a tua verdade é aquela, tu tem que experimentar aquilo, porque senão tu fica frustrado, da frustração acaba nascendo uma pessoa rabugenta, chata, difícil de conviver, não é? E daí a gente acaba sendo ruim pra gente e pros outros. Verdade. É isso? Isso aí. Semana que vem, é claro que tem outro episódio, a gente está esperando por vocês. Até lá! De hoje, e hoje nós vamos fazer juntos pãezinhos recheados de frigideira. Nós vamos precisar de quê? De pão francês. Esses, como eu sou aqui do sul, nós chamamos aqui no sul de pão cacetinho. Eu separei 3, tá? A gente calcula mais ou menos um pãozinho para cada pessoa. Presunto, queijo mussarela, manteiga, pimenta, sal, 2 ovos e temperinho verde. É só isso e super rápido. Então vamos começar a nossa receita, porque a gente está louco para ver o resultado final. A gente começa batendo os nossos ovos. Eu vou fazer quase que um omelete, que na realidade eu vou fazer um omelete. Então eu começo batendo os meus ovos. Em seguida, eu vou cortar em quadradinhos o meu presunto e o meu queijo, que eu deixei para fazer aqui junto com você. O mesmo processo com o meu queijo. Agora, eu vou colocar o presunto e o queijo junto com o meu ovo. Fácil assim, gente. Ele é um absurdo de tão fácil e tão rápido preparo. E normalmente esse tipo de ingrediente a gente tem em casa, não é? Misturo com o ovo como se eu fosse fazer um omelete. Agora eu vou colocar pimenta, um pouquinho de pimenta para temperar e uma pitada de sal. Sal e pimenta a gosto, não tem regra. E para finalizar, meu temperinho verde. Esse prato aqui pode ser a sugestão de prato quente para um chazinho, para um café da tarde também. Um quentinho e salgado sempre cai bem, né? A nossa próxima etapa agora é o preparo do pão. O que eu vou fazer? Eu vou cortar fatias desse pão na largura mais ou menos de 2 dedos, tá? Esse tipo de pãozinho,
Eu normalmente sempre tenho congelado em casa, porque a gente sempre precisa. E ele é um quebra-galho. Ele congelado, na hora que tu descongela ele, esquenta, seja na air fryer, no forno, ele fica como se tivesse sido feito na hora. Não sei se vocês têm esse hábito, mas é uma forma da gente ter sempre pão novinho em casa. Bom, agora que eu cortei as fatias, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tiro o miolo, aperto bem aqui e fica uma rodinha, tá? Nosso próximo passo é montar os pãezinhos na nossa frigideira. E eu vou colocar primeiro a manteiga. Aqui, ó, eu tenho 2 colheres de sobremesa de manteiga. Assim que a minha manteiga estiver quente, eu começo a acomodar os meus pãezinhos na frigideira. E agora o recheio vai nos buraquinhos que já foi misturado, tá? Como vocês podem ver, não tem como ficar ruim, né? Ó, a gente coloca bem aqui. Bom, eu virei eles e agora que eles já fritaram do outro lado também, eu vou tirar. E vocês vão ver como eles ficam lindos. Prontinhos, cheirosos. Gente, vocês não têm noção o que isso aqui fica de bom. E assim, ó, se você quer uma proposta mais delicada, menorzinha, dá para fazer também com baguete, porque daí ele fica mais redondinho. E agora chegou aquela hora, não é? Aquela hora que a gente ama, que é para aprovar. Então, ó, agora eu vou ver como é que ficou. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da receita e até o próximo episódio.